Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Eu sou a professora Gisele Souza, de Educação Física, e hoje a aula é comigo. Esporte e sociedade hoje é o nosso tema. Qual é o nosso objetivo da aula de hoje? Perceber as diferenças entre o esporte dentro e fora da escola, assim como a relação entre o esporte e o lazer. E o que a gente sabe? O que saberemos, o que vamos saber? Quais as principais finalidades do esporte em nossa sociedade atual? Vamos fazer essa reflexão? Qual é a finalidade? Vamos lá. O esporte, ele tem ação social institucionalizada compostas por regras. O esporte ele é composto por regras, que se desenvolve com uma base lúdica em forma de competição. O esporte ele é competição entre dois ou mais oponentes ou contra a natureza. Então, você nunca vai praticar um esporte sozinho, você tem que sempre competir, porque o esporte é competição, então você nunca compete sozinho. Muitas vezes você compete com a natureza, né? A força da natureza ali. O objetivo é por meio de comparação de objetivos, determinar o vencedor ou registrar um recorde. Então, muitas vezes você está correndo lá sozinho, mas está correndo contra quem? Contra o relógio, para que ele melhore o seu recorde, né? A sua marca, o seu tempo. Ou o vencedor, se é um jogo de vôlei, um jogo de futebol, tem que ter um vencedor, né? De vez em quando termina empatado, mas o objetivo é vencer. E quais são as finalidades do esporte? Essa evolução fez com que o mesmo assumisse múltiplas possibilidades, interessando diversos setores. Então, vários setores ficaram interessados no esporte, como, por exemplo, político, o econômico, o social, o cultural, o educacional, entre outros, né? Então, várias pessoas despertou vários setores aí o esporte, por esporte se destacar, por esporte ser saudável, então vai despertando vários setores aí. Então, o mesmo fenômeno possui várias relações com a sociedade. Então, quais são as relações com a sociedade? O desporto e participação, aquele que as pessoas participam da atividade, né? O desporto de rendimento, que é ter um vencedor, e o educacional, que é da escola, né, onde você está praticando o esporte na escola. Então vamos lá para o exercício número 1. Dentre as finalidades sociais do esporte, quais delas faz parte da sua rotina? O que você pratica? Tempo para vocês responderem essa questão.
Voltamos! E aí, pessoal? Qual a finalidade social do esporte? O que você pratica? Então, né? Qual a finalidade social? Você pratica lá na sua rua, brincar, né? É o brincar, também é social. Ou você faz algum tipo de esporte mesmo de rendimento e faz uma partida lá socialmente, né? Vai ser revertido o dinheiro da entrada em alimentos, né? Ou assiste uma partida de futebol, vai lá, entrada e alimento. Então, é isso aí. Mas o que faz parte da rotina? Qual você vai? Aonde você vai? Onde você pratica? Esporte educacional. Na escola, o esporte desenvolve ao aluno uma perspectiva crítica, levando em consideração suas características, a sua situação real. Então, na escola, a gente experimenta os esportes, né? Experimenta lá, aqui as crianças experimentando basquete e vai indo, né? As perspectivas real. Então, a gente não tem aquela missão de um vencedor e um perdedor. Não, de apresentar o esporte. Então, aqui as crianças são apresentadas ao basquete, né? Quicando a bola, trabalhando algumas motricidades da criança, né? A prática do esporte pode trazer vários benefícios, como solidariedade, um cuidar do outro, né? Trabalhar em time ali. A cooperação, cooperar um com o outro, como a gente já tinha falado agora. A participação, poxa, eu quero participar do futebol, eu quero participar do vôlei. A criatividade, ser criativo, né? Num passe de futebol, num passe de vôlei. Então, ele está trabalhando tudo isso, entre outras coisas que trabalha. Então, o esporte ele é muito rico na escola, ele trabalha vários benefícios. E a potencialidade do esporte? Desenvolve a experiência em grupo. Normalmente, os esportes são feitos em grupo, né? Aqui nós temos um time de vôlei, uma equipe de vôlei. Potencializa os mecanismos individuais de autocontrole, né? Então, potencializa aquela coisa de você, eu não posso perder, né? Então, ele está potencializando aqui o autocontrole, né? Você tem que se autocontrolar para poder jogar. Valoriza a estruturação das relações interpessoais, né? Você fica mais amigo, chega mais perto das pessoas, discute ali regras, né? Aquisição de habilidades físicas e cognitivas. Melhora, né? Melhora a habilidade física, a cognitiva, porque muitas vezes tem que pensar rápido para fazer uma jogada, então acaba melhorando. Hábitos e valores para a vida social. Superação às frustrações, superação às derrotas, né? Então você tem que superar isso para poder no outro dia ganhar. Tarefas do seu grupo social, então ali participa do grupo social. Respeito e solidariedade com os outros, né? Olha que foto legal aqui, as crianças, né, todas juntas ali no atletismo. O esporte na escola tem regras flexíveis, então não é que nem o esporte de rendimento, aquelas regras fixas, não. A gente pode flexibilizar as regras, modificáveis a uma busca pela participação coletiva. Então muitas vezes a gente tem que propiciar para todos os alunos façam aquele jogo, então a gente precisa mudar as regras. E na escola tudo bem, tá tudo bem mudar as regras, priorizando a inclusão de todos. Vamos para o exercício 2? Na sua escola, qual modalidade você acha que proporciona a inclusão de todos os alunos na aula? Qual é a modalidade que você acha que proporciona a inclusão de todos? Vamos lá? Tempo para vocês.
Voltamos! E aí, pessoal? Qual esporte, qual modalidade que você acha que proporciona inclusão de todos os alunos na aula? Bom, qualquer esporte pode ter incluído todos os alunos. E, na verdade, são para incluir todos os alunos dentro da escola. Então, tem o futebol, o vôlei, a corrida, todos eles incluem os alunos. Né? Depende de como vai ser aplicado essa aula. E o esporte de participação? O que é esporte de participação? Esporte, participação. Participação já diz participar, né? Então, vamos lá. Tem como propósito prazer lúdico. Prazer de participar, então. Procura o bem-estar social dos praticantes. Então, ali, olha que quanta gente praticando aqui, né, gente? A ideia não é você ganhar ou perder, é praticar. Ah, eu gosto de corrida, eu pratico corrida. Eu vou lá, vou me inscrever numa corrida, numa São Silvestre e vou praticar. Buscando a descontração e a diversão. Então, a São Silvestre acontece lá no final do ano, sempre tem, né, algumas pessoas lá descontraídas, vestidas com personagem. Né? Então, vai se divertir, vai correr e se divertir. Desenvolvimento pessoal e as relações entre as pessoas, né? Então, desenvolve-se pessoalmente e também a relação entre as pessoas. No esporte de participação, os praticantes têm a pretensão, não tem muita pretensão, eles têm a pretensão do quê? De superar os seus próprios índices. Então, ele vai lá, um dia ele correu meia hora em 30 minutos, outro dia ele correu 10 km em 30 minutos, outro dia ele correu menos, né? Então, e assim vai, superando seus próprios índices. Sentir-se integrado ao meio ambiente. Então, ele vai sentir ao local que ele corre. Então, de repente, ele vai sempre lá, estou dando um exemplo de corrida, né? Ele sempre corre num parque. Então, ele está ali integrado àquele ambiente de parque, ele gosta de correr, gosta de ver também a natureza, né? Sentir satisfeito pela convivência com as pessoas. Quando a pessoa corre com uma outra pessoa sozinha, corre em grupo, né? Então, satisfeitos com a convivência. Pode ser praticado por todos, sem nenhuma forma de discriminação. O esporte de participação, ele é praticado por todos. Então, eu quero começar a correr hoje, né? Vai lá, começa a correr junto com o professor, depois tem mais uma outra pessoa, todos podem correr. Ocorre em espaços não comprometidos com o tempo livre e obrigação da vida cotidiana. Então, que momento que vai acontecer esse esporte de participação? No seu tempo livre, né? A hora que você tem para correr, a hora que você tem para fazer um tênis, né? Então, ele não tem aquele momento de, não, você tem que ir treinar, você tem que praticar agora o esporte. Não, é no seu tempo livre. Então, vamos lá para a atividade número 3. Complete o quadro abaixo relacionado uma característica e um ponto positivo para cada dimensão do esporte. Então, tá ali, o esporte educacional e o esporte de participação. Qual que é a característica? O que ele caracteriza aqui, o esporte educacional e o esporte de participação? E quais são os pontos positivos? O que tem de positivo na prática desse esporte? Vamos lá? Tempo para vocês.
Voltamos! E aí? Conseguiram completar a tabela? Então, qual é a característica do esporte educacional? É que todos participem, seja incluso todos. E o esporte de participação? É que você, por participação, que você chegue lá e participe do esporte que você acha melhor, sem aquele compromisso, né, de você ter que estar treinando naquele horário, que contribua para a sua vida cotidiana. Qual é o ponto positivo? Aí, né, pessoal de cada um, mas eu acho que o ponto positivo do esporte educacional é você praticar uma atividade física na escola. E o esporte de participação também, estar praticando alguma atividade física na sua vida cotidiana. Esporte de participação. No esporte de participação, a preocupação do praticante é com o prazer, a diversão, a integração social, não obter vitórias, né? Como a gente conversou lá no quadro anterior. Então, não é obter vitórias, é a integração, a diversão, o lúdico. Nessas práticas, todas as pessoas podem praticar e sentir bem. Todo mundo pode, aqui ó, lá. Aqui tem uma foto da inclusão, né? Então, tá praticando ali o atletismo, a corrida, né? E o esporte de rendimento? Agora, o esporte de rendimento é bem diferente do esporte de educacional e o esporte de participação. Ele é também conhecido como alto rendimento, tá? E o esporte de rendimento é regido por regras. Então, todo esporte de rendimento ele tem regras. E como é que são essas regras? Universalmente pré-estabelecidas, que o objetivo é único, conseguir vitória. Quem pratica são considerados melhores. Então, lá você tem que praticar o esporte para ser o melhor. Muitas vezes você vai, né, o pessoal ganha bolsa, tudo. Por quê? Porque é o melhor naquele esporte, naquele momento. Um dos objetivos é a vitória, deixando de lado o caráter da democracia. Então, o grande objetivo do esporte de rendimento é a vitória. E quais são os pontos positivos e relevância social do esporte de rendimento? Pode proporcionar uma atividade cultural que proporciona um intercâmbio internacional. Então, você pode chegar lá em umas Olimpíadas, né? Então, o intercâmbio, conhecer várias pessoas nas Olimpíadas, né? Então, você pode chegar com o esporte de rendimento a ser um esporte, a chegar a umas Olimpíadas, né? No treinamento. Então, faz esse intercâmbio internacional. Proporciona a geração de turismo. Então, você pode, né? Eu sou um esporte de rendimento, eu viajo para jogar, eu viajo para participar das competições. Então, gera um turismo, você vai conhecendo outras cidades, outros locais. Envolvimento de recursos humanos qualificados. Então, com o esporte de rendimento, tem que ter lá fisioterapeuta, professor de educação física, todo mundo envolvido para que aquele atleta ele consiga o alto rendimento. Provoca a existência de várias profissões especializadas no esporte. Foi o que a gente comentou agora. Então, várias profissões. O nutricionista, o fisioterapeuta, o fisiologista, o professor de educação física, todos estão envolvidos no esporte de rendimento. Para aquele atleta, para aquele time, chegue lá. Então, o que nós estudamos hoje? O conceito de esporte. O que é esporte? Lembra? O esporte, ele é educacional, ele é de participação e ele é de rendimento. Quais são as finalidades do esporte? Então, tem a finalidade social, tem a finalidade cultural e tem a finalidade de rendimento. As dimensões do esporte, onde você pode chegar com o esporte, né? Esporte de rendimento, a gente pode fazer turismo, como falaram ali, pode, mas as dimensões do esporte é rendimento ali. O esporte educacional, o esporte de participação e o esporte de rendimento. O educacional, lembrando, voltado para a escola, né? Onde a gente trabalha lá na escola, que tipo de esporte, né? Que todos devem ser inclusos na escola. O esporte de participação é aquela pessoa que participa porque ela gosta daquele esporte, porque ela gosta de estar ali na sua vida cotidiana, ter esse exercício incluído. O esporte de rendimento é o esporte onde tem regras pré-estabelecidas, onde tem momentos de treinamento, momentos que você tem que fazer. Então, o esporte de rendimento ele é mais específico, né? Ele tem que ter as regras, tem que ter o horário de treinamento, ele envolve fisiologista, nutricionista, fisioterapeuta, envolve bastante coisa. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve.